Marcos, aumenta a parte de transmissão desse microfone aqui, ó. Isso, só a parte de transmissão. Amém. Lucas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 em diante. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Em outra versão, ele diz: vamos para as águas mais profundas. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Senhor, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez, Pai. Nós queremos diante de Ti, diante da Tua presença, deixar as nossas redes, Senhor, os nossos pecados. Nos arrependemos deles, Senhor, porque sabemos, Senhor, que Tu és poderoso em perdoar pecados. Nessa noite, mais uma vez, fazemos isso, Senhor, porque sabemos que Tu estás aqui, Jesus. Mais uma vez, Tu tem olhado para nós como olhou para Pedro naquele dia. Que a Tua palavra, Senhor, mais uma vez ela venha como um alicerce para a nossa caminhada. Que a Tua palavra seja, Senhor, o nosso norte. Que a Tua palavra seja o nosso guia. Que a Tua palavra seja a nossa salvação, Senhor. Que nós Te pedimos, Pai, mais uma vez nessa noite, que Tu possa exercer mais uma vez as Tuas misericórdias sobre nós e nos fazer entrar no barco contigo, Senhor. Fala conosco, Pai. Dá-nos a honra de Te ouvir falar conosco, Senhor. Nós Te adoramos nessa noite, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Baixa um pouquinho o fundo, Marcos. O título
daqui do texto, não é o título da pregação não, o título do texto está assim: a chamada dos primeiros discípulos. Então significa que Pedro ainda não era discípulo de Jesus. Nem Pedro, nem Tiago, nem João não eram discípulos de Jesus nesse momento aqui. E esse momento ele retrata uma hora onde Pedro e seus amigos estavam passando por uma situação difícil. Porque você imagina um pescador acostumado com a pesca, sabendo que o seu ofício necessita para que ele possa exercer a sua profissão, passa uma noite inteira no mar e não consegue pegar um peixe sequer. Sendo que ele já era pescador há muitos anos e tinha toda a habilidade para fazer isso. Ele sabia exatamente aonde os peixes, onde os cardumes se encontravam. E era algo que ele dependia disso. Era o trabalho dele, era o sustento dele, né? E é engraçado que Pedro está lá, depois de uma noite inteira de trabalho, sem pegar nada, sem conseguir nada, está lá na beira da praia, lavando o seu instrumento de trabalho, a rede, limpando. E aí ele percebe que existe um movimento na praia, né? Porque a palavra de Deus começa dizendo: e aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então, Jesus estava ali na praia, chegando naquele lugar onde Pedro estava lavando a sua rede, e havia uma multidão atrás de Jesus. Estavam apertando Jesus. E o que eu acho lindo em Jesus é que ele considera todos de uma forma especial. Tanto aquela multidão que estava apertando Jesus ali, Jesus queria dar atenção para eles, mas Jesus também estava enxergando ali um homem que estava decepcionado, estava deprimido. E quantas vezes na nossa vida nós passamos por situações onde nós nos encontramos deprimidos, nós nos encontramos decepcionados, porque passamos uma noite inteira e não conseguimos nada. Às vezes nós até nos decepcionamos na própria lida do dia, com o próprio evangelho. Oramos e a nossa oração não foi respondida. Pedimos e não recebemos. Sendo que a promessa é aquela que o Senhor nos diz, que você vai bater e a porta vai se abrir. Pedi e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas muitas vezes não é assim que acontece. E isso traz para cada um de nós, muitas vezes, uma sensação de frustração, de derrota. Era exatamente isso que Pedro estava sentindo, porque era algo que ele amava fazer, era algo que ele sabia fazer, que ele tinha capacidade para exercer, mas naquele momento, naquele dia, algo aconteceu ali na noite inteira, onde ele não conseguiu sucesso naquilo que ele estava fazendo. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que essas coisas também se abatem sobre nós. Mas uma coisa eu vou te dizer aqui nessa noite. Deus tem um propósito. Nada passa despercebido aos olhos de Jesus. Jesus, ele estava atendendo a multidão ali, mas eu tenho certeza que ele estava de olho em Pedro. Ele estava vendo a angústia de Pedro. E a questão é que
Muitas vezes, quando nós estamos nessa situação que Pedro estava, muitas vezes nós esquecemos de quem Deus é. E esquecemos que Ele conhece todas as coisas. Conhece o seu pensamento, conhece o seu coração, conhece o seu sentimento. Conhece a sua frustração, conhece a sua tristeza. E muitas vezes, quando nós passamos por isso, nós achamos assim, ó, não tem mais jeito. Nesse momento aqui, ele pode já ter ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia fisicamente Jesus. E mostra que a situação nossa, quando nós não estamos intimamente ligados a Jesus, é exatamente a que Pedro estava passando quando ele se frustrou. Quando as coisas não funcionam, a armadilha que se forma por Satanás é para que nós deixemos de enxergar quem realmente tem a solução do problema. Veja, ele lutou a noite inteira com o seu braço, com o seu esforço. E se cansou. Mas Jesus nunca desistiu de Pedro, irmãos. Pedro conhecia quem era Pedro, sabia que Pedro era um homem difícil. E você acha que Jesus não te conhece? Será que Jesus não sabe quem nós somos? Será que Ele não sabe que nós somos pessoas difíceis também? Que muitas vezes nos frustramos, nos deixamos levar pelas situações, achamos que tudo está acabado e pelas dificuldades eu não quero mais fazer nada. Era assim que Pedro estava se sentindo naquela hora. Eu vou lavar minha rede aqui, porque eu já trabalhei a noite toda. E eu vou ver se eu vou para casa um pouco descansar, porque para mim já deu. Não é assim? Mas Jesus conhece o seu coração. E Jesus vai chegar nos momentos mais improváveis da sua vida. Talvez nos momentos onde você está mais cansado. Talvez nos momentos onde você está dizendo assim, eu já não aguento mais. Talvez nos momentos onde você está sendo o mais sincero possível. Porque qual é o momento mais sincero da nossa vida quando nós estamos com dor? Não é o momento onde nós somos mais sinceros? Senhor, eu não aguento mais. Trabalhei a noite toda. Eu sabia o que eu estava fazendo, mas não peguei nada. Estou cansado. Mas glória a Deus que existe um Pai que olha para nós. Glória a Deus que existe alguém que não leva em conta as nossas murmurações. Porque Ele sabe que você só precisa conhecer aquele que é o autor e consumador da sua fé. Ele sabe que muitas vezes nós não estamos canalizando a nossa fé no lugar certo. Nós estamos esperando um homem. Pedro estava esperando na sua própria força. Pedro estava esperando na sua própria mão. Irmãos, todas as vezes que você for esperar num homem ou na sua própria força, você vai se frustrar. Mas Jesus está aqui hoje de novo. Da mesma forma como Ele estava passando naquele momento ali, Jesus está passando nesse lugar aqui. Talvez você possa perguntar assim, mas o que eu fiz para merecer isso? Por que, Senhor? Sabe por que às vezes o sofrimento vem, irmão? Minha irmã? Porque talvez se fosse uma situação diferente dessa, você não teria a oportunidade de conhecer verdadeiramente quem é Jesus.
Jesus muitas vezes vai se apresentar a nós naqueles momentos mais difíceis, mas Ele quer encontrar o seu eu verdadeiro. Não é uma máscara. Não é um crente que vem aqui só por vir. Não é um dia de culto, não é mais um dia de culto. Mas é um dia onde Jesus está passando de novo. Jesus está passando mais uma vez aqui nesse lugar, irmãos. Havia uma multidão em volta de Jesus. Eu tenho para mim que muitos que estavam ali só estavam curiosos de ver quem era Jesus. Só estavam curiosos de ver o milagre que Jesus tinha para fazer. Mas poucos eram aqueles que estavam ali, que estavam dispostos a ter uma vida nova com Deus. Jesus então enxerga Pedro, e Pedro lavando as redes. Jesus enxerga 2 barquinhos, um de Pedro e o outro do seu sócio. E ele vai até eles. Sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui, irmãos? Ele sempre vai estar perto de nós. Ele sempre vai encontrar conosco. Não vai ter momento onde Jesus não possa se encontrar conosco. A única pessoa que vai impedir que Ele se encontre conosco somos nós mesmos. Eu vou impedir o agir de Jesus. Por que Jesus naquele momento ali foi até Pedro e aqueles que estavam ali com Pedro? Porque mesmo vendo as dificuldades que eles estavam passando, Jesus enxergou neles algo diferente daquela multidão. Jesus quer enxergar em você e em mim pessoas que são diferentes daquilo que está acontecendo no mundo, irmãos. Ele não vai fazer milagres por fazer, mas Ele quer mexer com a sua estrutura. Ele quer fazer de você uma pessoa muito melhor do que você acha que você é. Pedro se achava um grande pescador. Mas Jesus não queria que ele só pescasse peixes. Jesus queria que ele pescasse homens. Era um nível acima do que aquilo que ele estava vivendo. Ele nunca imaginou ser um pescador de homens. Mas Jesus, quando olhou para ele, já sabia: eis ali um homem que vai ser um pescador de homens. E quando Ele olha para você e para mim, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, eu tenho certeza que Jesus enxerga algo a mais daquilo que você é. Que Jesus está falando para nós nessa noite aqui: não se deixe levar pelas dificuldades do dia a dia. Não ache que as dificuldades do dia a dia são um fim em si mesmo. Ah, eu estou aqui lavando a minha rede, mas amanhã vai acontecer a mesma coisa, eu vou ter que lavar a rede de novo, e no outro dia vai ser igual, e no outro dia vai ser igual. Não, com Jesus não tem a mesmice do mesmo dia. Com Jesus nós temos sempre novidade de vida todos os dias. Jesus quer fazer isso em você. Não é só no pastor, irmão. Ele quer fazer isso em cada um de nós. E Jesus está caminhando até você nessa hora. Abra os seus olhos espirituais, abra a sua mente e enxergue Jesus indo até você aí. Será que você tem essa capacidade de enxergar Jesus chegando perto de você nessa noite? Jesus caminhou até onde Pedro estava, desembaraçando, lavando as redes. Mas Jesus não estava interessado naquilo que ele estava fazendo ali. Jesus estava interessado em mudar a vida de Pedro. Às vezes você acha, irmãos, que você vai ter que ser essa pessoa aí que você é o resto da sua vida.
Mas Jesus está interessado em mudar a sua história hoje. Às vezes você acha que vai ser essa sua vida para o resto da vida, mas Jesus está dizendo assim, eu tenho muito mais para fazer ainda na sua vida. Ah, mas eu já estou uma pessoa de idade, eu já tenho uma idade. Não, irmão. Jesus pode fazer coisas que você nem imagina. Pode transformar você em uma pessoa que você nem imagina. Mas você precisa permitir que Jesus chegue perto de você. Qual foi a grande virtude de Pedro naquele momento? Jesus chega perto de Pedro e diz assim, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, que era o Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. O que poderia Pedro ter feito? Pedro poderia dizer assim, ô, como é que você vai entrar no meu barco assim? Lembre-se que ele não conhecia Jesus ainda, pelo menos fisicamente, nem era discípulo dele. Qual seria a sua reação se você encontrasse com esse homem e você está lá limpando a sua rede e de repente você vê ele dentro do seu barco? Qual seria a sua reação? Olha que coisa. Olha como é que Jesus conhecia tanto o coração de Pedro, que teve a ousadia de entrar no barco dele e depois pedir. Ele não pediu para entrar, ele entrou e depois pediu. Pedro, afasta um pouco, olha só a ousadia. Afasta um pouquinho o teu barco da praia. Para que eu possa ensinar essa multidão aí. O barco era de quem? O barco era de quem? Hã? De quem era o barco? Pedro. O barco fala da própria vida. O barco está falando de nós. Nós estávamos ancorados na terra, firmados na terra, seguros na terra. Mas Jesus diz assim, você quer começar a me conhecer? Então afasta um pouquinho da terra. Tira um pouquinho o barco. Sai do teu porto seguro. Sai do seu comodismo. Sai de onde você está ancorado. E começa a confiar em mim. Porque eu vou começar a ensinar. Lembra? Havia uma multidão. Jesus então entra no barco de Pedro. Pedro então afasta um pouquinho para ele ensinar a multidão. E Pedro continua lavando a rede. E Jesus começa então a ensinar. Mas a gente ouve com as mãos ou a gente ouve com o ouvido? Hã? A gente ouve com o ouvido. E Pedro, certamente lavando as redes, ouviu a mensagem. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Jesus, ele sabia que precisava gerar fé no coração de Pedro. Como ele sabe que ele precisa gerar fé no seu coração. Por isso essa palavra aqui nessa noite. Ele precisa gerar fé no nosso coração para que a gente possa confiar nele. Jesus precisava que Pedro entendesse quem ele era. Confiasse nele. Para que Jesus então pudesse levar Pedro num nível maior. Muitas vezes a gente pede que Deus nos dê coisas maiores, pede que Deus fale conosco, pede que Deus nos use, pede que Deus que faça um milagre na nossa vida, mas eu preciso entender que primeiro Deus vai nos colocar sobre o pouco, para depois nos colocar sobre o muito. Primeiro Ele vai nos ensinar aquilo que é primordial.
aquilo que é necessário, para depois começar a te colocar sobre coisas maiores. Pedro, então, ele coloca Jesus ali no barco, empurra um pouquinho, e mal ele sabia que aquilo que Jesus estava fazendo era para mexer com o seu interior. Jesus hoje está fazendo a mesma coisa conosco, irmãos, mas nós precisamos ter atenção àquilo que Jesus quer fazer. Porque o burburinho ao nosso redor é muito grande. Você imagina aquela multidão ao redor de Jesus ali? Devia estar falando, devia estar conversando, esperando Jesus começar a dar uma palavra. Tudo vai querer chamar a nossa atenção e tirar a nossa atenção de quem realmente deve ter a nossa atenção. Mas Jesus faz um ato profético ali com Pedro e diz assim: Pedro, me empurra aqui. Pedro estava olhando para a multidão, de repente ele começa a olhar para Jesus, porque Jesus o chamou. E Jesus está nos chamando nessa noite. Vem. Coloca aqui, sai um pouquinho dessa terra aí. Larga um pouquinho essa rede que você está lavando aí. Para de se preocupar com essas coisas desse mundo e começa a se preocupar com as coisas que têm realmente valor. Deixa essas coisas, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Se a gente não deixar os mortos enterrarem os próprios mortos, nós é que vamos morrer, irmãos. O que tem valor para nós não são as coisas dessa vida, irmãos, mas são as palavras de Jesus, que vão fazer diferença mais tarde, na hora que você passar por angústia de novo, porque eu tenho certeza que Pedro passou por frustrações de novo, passou por problemas de novo, mas eu tenho certeza também que depois dele ter conhecido Jesus como ele conheceu, jamais ele passou por dificuldades como ele passou sem conhecer Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que por fim ele se levantará do seu trono. Nós temos esperança, e a esperança é que nos faz viver. Mas aonde está firmada a nossa esperança? Só em Cristo Jesus. Não existe outro lugar, irmão. Não existe outra pessoa. Se a gente achar que vai conseguir resolver os nossos problemas, nós estamos deixando de ter a oportunidade de mergulhar em águas profundas com Deus. Jesus olha para aquele homem e ele diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão. Volta no versículo 4 aí, Marcos. Marcos, versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, olha o que ele disse: vá para onde as águas são mais fundas ou profundas. Jesus, ele não vai se contentar em te dar somente coisa rasa, né? Aquele primeiro momento ali, Jesus falou assim: afasta um pouquinho da areia. Só que um pouquinho da areia ainda é muito raso. Ele ainda tinha controle, ele ainda conseguia né, andar na terra ali por baixo da água. Jesus, ele quer fazer conosco algo muito mais profundo. E ele diz assim: agora, vamos fazer o seguinte. Agora você não fica mais na areia, não. Entra aqui no barco comigo. Vamos navegar um pouquinho. Vamos para as águas que são mais profundas. Sabe o que Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite? Não se contente com pouco. Não ache que esse pouquinho de palavra que você ouve aqui, domingo e terça-feira, é o suficiente. Você precisa ter sede de Jesus. Você precisa ter fome do Evangelho.
Você precisa querer ter mais de Deus. Nós não cantamos aqui mais de Deus. Jesus está dizendo para você, olha, eu tenho muito mais para te dar. Mas vai depender se você quer entrar no barco comigo. Se você quer navegar comigo, você quer? Jesus está te perguntando nessa noite, você quer navegar comigo? Eu lembro do meu sogro, irmãos. Quando o pai me chamou para navegar com ele. Tem coisas que vão ser entregues para você na hora que você tiver intimidade profunda com Deus. Você está se contentando com muito pouco. Você está se contentando simplesmente com uma palavrinha. Você está achando que é melhor ficar lavando a rede na praia. Mas não é. Vamos para onde as águas são mais profundas. É um convite de Jesus. Jesus está dizendo para você, olha, você quer andar comigo? Você quer andar com Jesus? Você realmente quer andar com Jesus? Porque Jesus podia ter convidado qualquer um daquela multidão, irmãos. Podia ter chamado outros barcos, não tinha só 2 barquinhos, não. Tinha vários barcos ali. Mas a honra de ser convidado por Jesus para andar com Ele, nós estamos tendo nessa noite aqui. Jesus está te convidando. Vem andar comigo. Vem navegar comigo. Deus está querendo que você tenha a presença dEle suficiente na sua vida, irmão. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ele ainda quis dar uma justificativa, né? Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Como é que o senhor quer que eu volte lá para o fundo do mar? O pescador que usa a rede é um pescador de águas rasas, não é um pescador de águas profundas. Jesus estava chamando Pedro para pescar no fundo. Estava mudando a característica de Pedro. Pedro estava deixando de ser um pescador raso para agora pescar peixe grande. Jesus quer mudar a sua característica de vida. Mas muitas vezes a gente não quer deixar de ser raso. Jesus está te convidando nessa noite. Você quer navegar comigo? Você quer navegar comigo? Se você quiser navegar comigo, nós vamos ter que navegar para águas mais profundas, porque raso não é para mim. Jesus só navega em águas profundas, onde a intimidade é maior, onde a segurança nele é maior. Jesus está dizendo para Pedro, olha Pedro, você não vai poder mais confiar naquilo que você acha que sabe. Você não vai poder mais confiar na sua capacidade de pescar peixe pequeno. Agora você vai ter que confiar em mim. Você vai ter que andar comigo e você vai ter que confiar em mim. Você quer isso? E aí Pedro, por estar ouvindo a palavra que Jesus estava pregando, ele ouviu as palavras que Jesus pregou e as palavras que Jesus pregou entraram no seu coração. Ele sabia que aquele homem ali não era um homem comum.
Ele sabia que aquele homem ali chamado Jesus não era uma pessoa comum. Agora ele entendeu que Jesus era um homem diferente dos outros. E ele disse assim: apesar de eu estar cansado, apesar de eu ter pescado, de eu ter trabalhado a noite toda, apesar de eu ter me esforçado a noite toda e não ter pego nada, mas debaixo da tua palavra eu vou fazer o que o Senhor está me mandando. Olha lá. Porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Apesar de eu saber que lá no fundo do mar não dá para pescar com rede, apesar disso que o Senhor está me pedindo para fazer, contrariar a minha lógica, eu vou fazer porque és tu quem está pedindo. Só porque o Senhor está pedindo, só porque eu ouvi quem você é, só porque eu sei que você é um homem diferente dos outros, só por causa disso, sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Debaixo de uma palavra, Pedro mudou a história de vida dele, irmãos. Você quer mudar a sua história de vida? Você realmente quer mudar a sua história de vida? Ou na primeira dificuldade você recua? Você realmente quer mudar a sua história de vida, Martinha? Ou na primeira dificuldade você recua? Porque às vezes a gente diz que quer. Mas quando a lógica de Cristo contesta a nossa lógica, nós desanimamos na caminhada e queremos voltar a lavar as redes. Jesus está dizendo para nós: eu tenho algo melhor para você, mas você vai ter que confiar em mim. Pedro entendeu quem era Jesus naquela hora ali. Ele sabia que aquele homem era maior do que os outros. Tanto é que mesmo sem conhecê-lo, ele diz assim: tá bom, debaixo da tua palavra, baseado naquilo que você está pedindo, em quem você é, eu vou fazer aquilo que você está me mandando fazer. Apesar de não ser nada lógico para mim, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer. O evangelho com Jesus, irmãos, não tem lógica. Qual é a lógica de você vir aqui terça e domingo? Qual é a lógica? Qual é a lógica de você agir segundo o Espírito Santo? Qual é a lógica? Sabe por que às vezes nós não pegamos peixes? Porque nós não queremos ouvir o Espírito Santo. Sabe por que nós não ganhamos almas? Não é porque nós não podemos ganhar almas. É porque nós não estamos agindo debaixo da palavra de Deus. Nós não estamos andando segundo a vontade de Deus. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você não entender que não é dogma de igreja, não é doutrina de igreja, não é roupa de igreja, não é jeito de igreja, mas é baseado numa palavra de Deus. Enquanto você não entender isso, você não vai conseguir pescar no alto mar. Você não vai conseguir ir na profundidade das riquezas de Deus. Existe uma profundidade aonde você vai encontrar as riquezas de Deus para você. Aonde muda a vida, aonde pessoas são atingidas, aonde você muda de vida. Às vezes a gente se contenta, irmãos, com a mesma coisa sempre, com o mesmo jeito. Com o raso. Jesus não está aqui para isso. Jesus está te convidando para ir para águas profundas. Diz a palavra que quando ele vai com Cristo para águas profundas, e ele lança a rede, nessa hora, ele vê algo que ele nunca viu na vida dele, como pescador. Na hora que ele puxa a rede,
a rede quase tomba o barco. Você já viu um negócio desse? Ao invés de você puxar a rede é que te puxa. Sabe, irmãos? Deus quer fazer acontecer na sua vida coisas extraordinárias. Mas elas só vão acontecer no momento que você viver o sobrenatural de Deus. Pare de olhar com os olhos carnais, irmão, pelo amor de Deus. Pare de enxergar problema em tudo. Hoje eu não vou não, porque sabe como é que é? Surgiu uma dificuldade no meio do caminho. Essa dificuldade que surgiu para Pedro a noite toda, não veio de Deus. Mas Deus usou essa dificuldade para trazer Pedro para ele. As dificuldades que você enfrenta não vêm de Deus, mas Deus usa essas dificuldades para te trazer para a presença dEle. Para te levar para águas profundas. Pedro, está cansado? Então vem descansar comigo, Pedro. Descansa aqui. Vamos navegar. Vamos andar para um lugar tranquilo, onde você vai entender quem sou eu. Com Deus no barco, com Jesus na sua vida, a rede que você lançar vai voltar abarrotada de bênçãos espirituais para você. Eu só acho que você não entendeu, não. Com Jesus na sua vida, com Deus no barco, a rede que você lançar, ela vai voltar abarrotada de bênçãos para você. Você está entendendo? Haja luz e houve luz. Então, profetiza na sua vida que você vai encontrar águas profundas com Jesus, irmão. Águas profundas é o seu destino. O seu destino não é água rasa. O seu destino é águas profundas. Aonde Deus opera os grandes milagres. Eu creio que Deus vai operar grandes milagres na minha vida, nessa igreja, na sua vida, em todos nós, em nome de Jesus. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os olhares contrários, eu decidi olhar para o milagre que vem de Jesus. Pedro decidiu olhar para isso. Qual é melhor? Você ficar olhando para a rede? Na praia? Ou você andar com Jesus no mar? Para nós parece até uma coisa fácil de escolher, mas para Pedro não era. Pedro não conhecia Jesus. Eu tenho tanto trabalho para fazer aqui, por que esse homem está me chamando para navegar lá para água profunda? Ele não podia pensar assim, eu vou ficar aqui lavando a rede. Mas quando Deus fala, e Deus está falando com você nessa noite, quando Deus fala, é impossível escolher a rede ao invés de andar com Jesus. É impossível. Eu não escolho rede, eu escolho andar com Cristo, ir com Cristo, até onde Ele for, eu vou até o fim com Ele. Você está entendendo, irmão? Você precisa decidir andar com Jesus até o fim. Porque às vezes o seu milagre está logo ali. E você para aqui e não consegue enxergar o milagre que está ali. Talvez os problemas estão te tirando a visão. Talvez os problemas estão te tirando a esperança. Mas Jesus está dizendo nessa noite, vamos para águas mais profundas. Porque eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida, na sua família, na tua igreja. Aonde quer que você colocar a planta dos teus pés, aonde você colocar as mãos, vai ser próspero em nome de Jesus. Creia nisso, irmãos. Pedro começou a ver um milagre ali na frente dele. Ele começou a puxar a rede e a rede não dava. Aí ele grita para o outro barquinho lá, vem! Vem me ajudar! Porque o meu barco não está dando, vem me ajudar! E o outro barquinho vai e começa a pegar peixe,
Passa do barco de Pedro para o barco de Tiago. E o peixe não acaba aqui. E o peixe está enchendo aqui, mas aqui não acaba. E aqui começa a encher. E daqui a pouco não dá mais. E daqui a pouco está enchendo de novo. Está enchendo de novo. E eles começaram a chamar barco. Pode vir, vem me ajudar. Pode vir me ajudar. Sabe como é que multiplica a bênção do Senhor na sua vida? Através da fé que você tem em Jesus. Se você colocar sua fé em Cristo, vai começar a encher a sua vida e daqui a pouco vai encher o outro que está do teu lado. Daqui a pouco enche o outro que está do teu lado. Daqui a pouco enche o outro que está do teu lado. A fé, ela move o impossível na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tiver fé, o justo viverá pela fé. Aquele homem ali nunca viu tanto peixe na vida dele. Aí eu te pergunto, ele podia falar assim, agora eu estou cheio de peixe. Dá para eu viver aí 1 ano com peixe. Sei lá, quanto tempo. Jesus ia embora e Pedro ia continuar na mesma situação. Olha o que Pedro faz. Eles voltam para a praia. Olha o que eles fazem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se, versículo 8. Vendo o que estava acontecendo ali, os barcos sendo cheios de peixe, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Sabe o que acontece, irmão, quando nós convivemos com Jesus? Sabe o que acontece? Ele vai te mostrar quem você é. Ele vai fazer você enxergar quem realmente você é. E Pedro, quando olhou para si mesmo, ele disse assim, Senhor, vai embora. Não fica perto de mim, não. Porque eu sou pecador demais. Senhor, eu não posso ficar perto de você, não. Mas a vantagem de andar com Jesus, irmãos, é que Ele veio para salvar os pecadores. Ele disse assim, Jesus disse, eu não vim para aquele que já está são. Eu vim para aqueles que estão doentes. Eu vim para os pecadores mesmo. Pedro estava sendo abalroado por Jesus ali. E às vezes, irmãos, nós deixamos de enxergar Jesus e caímos na armadilha do diabo. Ficamos cheios de orgulhos. Ah, não, isso eu não faço. E hoje lá na igreja eu estou muito cansado. Jesus não merece a minha presença. Ah, meus irmãos, eu fico assim, pensando, o que se passa na cabeça de alguém que prefere descansar do que ter um encontro com Jesus? Porque toda vez que você se encontra com Jesus, algo vai acontecer. Nunca, quando Jesus passa, aquele lugar fica da mesma forma. Às vezes, num culto como esse, simples, Jesus marcou o encontro. E diz assim, eu vou mudar a tua vida hoje. Só porque você veio aqui. Só porque você teve a vontade de encontrar comigo. Às vezes, irmãos, não é no estardalhaço, não é coisa, não, às vezes é aqui, ó.
na intimidade. Jesus quer mudar a sua vida como mudou de Pedro. Pedro olhou para si mesmo e disse assim: Senhor, tem misericórdia. Eu não mereço estar aqui. Eu não mereço encontrar contigo. Eu não mereço estar nem nesse barco, Senhor. Eu sou tão pecador, fraco. Eu não mereço, Jesus. Eu não mereço nem que tu olhe para mim. Eu não mereço nem que você se volte a falar comigo. Como é que tu faz um milagre desse, de um monte de peixe, Senhor, para mim? Eu não mereço isso não, Jesus. Eu não mereço nem estar perto de ti, Senhor. Senhor, vai embora. Não fica perto de mim, não, senão você pode se contaminar comigo. Pedro se enxergou, irmãos. Sabe o que falta em nós? Enxergar quem nós somos. Sabe o que falta em nós? É decidir estar perto de Jesus, mas Jesus, Ele não está nem aí. Ele está dizendo para você, Pedro, ele disse para Pedro, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão Pedro. Jesus não estava nem interessado no pensamento de Pedro. Jesus ouviu tudo que Pedro estava falando. Jesus ouviu Pedro dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas Jesus olhou para Pedro e disse assim: Simão, não temas. Não tenha medo. Ele sabia que tudo aquilo que estava se passando no coração de Pedro era por causa do medo. Medo da mudança. O medo de uma vida nova. O medo de saber que depois daquele encontro ali ele não seria mais a mesma pessoa. Porque quando a gente se encontra com Jesus de verdade, a gente não é mais a mesma pessoa. Jesus conhece isso em você, conhece isso em mim, Ele sabe quem nós somos. Ele está dizendo para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo. Mas entenda, Pedro, que agora, daqui para frente, a sua vida não vai ser a mesma mais. Agora você passou de nível. Quando você se enxerga como um pecador que você é, quando você admite que peca e se arrepende dos seus pecados, você muda o teu nível com Deus. O orgulho é aniquilado. A soberba cai por terra. Eu estou dizendo para Deus assim: Deus, olha, eu se fosse o Senhor nem chegava perto de mim, porque eu sei agora quem eu sou. Eu sei o quanto ruim eu sou. Mas Jesus estava olhando para Pedro e estava dizendo assim: não tenha medo. Não tenha medo de se mostrar quem você é. Porque agora você vai deixar de ser pescador de peixe para se tornar pescador de homens. Agora você vai deixar de agir segundo a sua própria vontade, para agora você agir segundo aquilo que eu tenho para você. Sabe, irmãos, Deus quer fazer de você uma nova pessoa, mesmo
Mesmo você já tendo um encontro com Jesus, mesmo você já tendo tido um encontro com Jesus, Deus quer fazer de você algo melhor. Não permitir mais que as dificuldades dessa vida te impeçam de ter um encontro verdadeiro com Ele. Jesus nessa noite mais uma vez está aqui te chamando. Vem e me segue. Seguir a Jesus é deixar o seu eu de lado. É esquecer da sua própria vontade, é fazer só a vontade dele agora, de Deus. Em todas as coisas. Em todos os momentos. Diz a palavra que ele arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Enquanto nós não deixarmos tudo, sempre vai haver alguma coisa que vai nos impedir de seguir Jesus. Eles entenderam que tudo aquilo que eles conseguiram até ali, aqueles barcos abarrotados de peixe, e peixe para um pescador é dinheiro, peixe para um pescador é bênção, peixe para um pescador é tudo. Diz a palavra que eles largaram todos os peixes, largaram todos os barcos, porque eles encontraram em Jesus algo muito mais valioso do que aquilo que eles tinham tido naquela hora. Largaram tudo. Sabe quando a nossa história de vida vai começar a mudar? Quando a gente realmente largar tudo por Jesus. Que nessa noite, irmãos, você tenha tido essa experiência aí. Ouvido Jesus falar com você, ouvindo Jesus te dizer para você sair um pouquinho da terra, ouvindo Jesus te fazendo um convite para você entrar no barco junto com Ele, vendo Jesus fazer um milagre na sua vida, te mostrando as riquezas que Ele pode te entregar, mas te mostrando muito mais do que as riquezas que Ele pode te entregar, te mostrando que Ele tem muito mais para fazer na sua vida do que você pode imaginar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, diz o Senhor Jesus, para você na sua vida. Além, muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Pedi minha esposa para orar porque eu estou tossindo demais.